Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui com o nosso projeto. Hoje vamos receber mais um amigo da Asa Fixa. O nome dele é Denis Francisco, tem mais de 20 anos de experiência, já teve passagens por empresas como TAM, Senai, Embraer e hoje trabalha na Latam. Ele é instrutor sênior e quero agradecer desde já a tua presença, tá, Denis? Muito obrigado pela sua participação. Quero dizer que é um prazer enorme estar fazendo um network muito bacana aí com a galera do comercial, da Asa Fixa. Tá sendo bem legal pra gente. E Denis, para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Denis? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite aí em participar, é um prazer imenso. Vamos lá. Bom, como você disse, meu nome é Denis, né? Sou instrutor aqui na Latam hoje, mas eu vim para cá, né, como instrutor sênior. Eu trabalho na parte de instrução aí dos mecânicos de manutenção no MRO aqui em São Carlos, né? E dou todo o apoio também na parte administrativa ali, da parte de treinamentos ali. Top, top. Ô, Denis, seja muito bem-vindo. O Murilo já te agradeceu, queria te agradecer também. É sempre um prazer ter vocês, a galera da Asa Fixa aí, cara. A gente está fazendo um contato muito bom, né, com todo mundo. Então está sendo bem produtivo para a gente e bem interessante. Estamos aprendendo muito com a galera. Então, cara, vamos lá. Por onde começou essa paixão sua, Denis, da aviação? De onde veio esse primeiro contato, né, com um avião ou que seja com qualquer parte da aviação? Como foi isso? Bom, vamos lá. É, Quando eu tinha lá para os meus 10 anos, meu pai uma vez me disse, falou, filho, eu vou pagar para você um curso de piloto, né? E eu, quê? Piloto, né? Imagina. Avião, né? A gente morava aqui em São Carlos, a gente tinha um aeroclube aqui que há muito tempo já foi fechado, né? Mas nunca tive um contato com o avião em si, né? Tinha medo de altura, essas coisas, então eu evitava, né? Qualquer ideia, né? De um dia ser piloto ou trabalhar com avião e etc. E eu tive uma oportunidade em 2001, trabalhava numa loja de imóveis, né? Trabalhava como vendedor numa loja de imóveis aqui na cidade, aqui em São Carlos. E tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul para conhecer um fabricante de imóveis lá, que fica na cidade de Gramado. E eu tinha que ir de avião, né? E aquele dia foi o dia do pânico, né? Falei, bom, vou ter que entrar nesse negócio aqui, gente, como que vai ser? E eu fui até Campinas, foi eu e uma outra amiga que trabalhava junto comigo, e ela já tinha voado, ela tava tranquila e eu desesperado, né? E, e aí eu peguei um voo de Campinas para Congonhas, olha só o tamanho do voo, né? Foi com uma aeronave, foi um A320 que fez esse percurso. E aí chegando em São Paulo, né? Então era na época a notícia era a morte do prefeito de Campinas, né? Que tinha sido assassinado e não sei o quê, aquele vucu-vucu, e eu só preocupado que eu ia ter que voar, com medo da aeronave cair, né? Meu medo era esse. E aí foi a primeira vez realmente que eu voei por mais de uma hora, né? Voei no famoso Fokker 100 da TAM, né? Fiquei na sala VIP em Congonhas, aí entrei, pô, que legal, tal, e não sei o quê. Eu fui, tomei umas 3 taças de vinho para dar uma relaxada, né? E foi meu primeiro voo, né? E eu e esse dia é um dia que assim é inesquecível, né? Porque além de ser minha primeira vez voando, foi o dia do 11 de setembro. Ó, Então, como eu disse a vocês, saindo de São Paulo, a notícia era a morte do prefeito de Campinas, e chegando em Porto Alegre, a notícia era que tinha entrado um prédio numa das torres. caraca, E, e aí, se alguém te perguntar, né, onde você estava no dia 11 de setembro? Eu estava voando, né? meu Deus. Bom, depois disso, né, eu
interessei, né? A empresa já tinha montado aqui em 2001 a TAM, até então na época a TAM tinha montado um hangar de manutenção aqui, estava começando as atividades, né? E quando foi mais ou menos no ano de 2005, eu já não queria mais fazer o que eu fazia, não queria trabalhar com comércio. Antes disso eu trabalhava com informática, e eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida, cara, eu preciso fazer alguma coisa, realmente me encontrar profissionalmente. Eu não tenho uma profissão definida. E aí, conversando com um amigo conterrâneo meu, né, da cidade de Ribeirão Bonito, né, eu sou de Ribeirão Bonito, nasci Uhum. lá, morei em São Carlos a vida toda, depois eu morei um período da minha adolescência até a fase adulta em Ribeirão Bonito, e depois voltei para São Carlos, né, e conversando com esse amigo aí, durante o translado do ônibus aí que a gente fazia de uma cidade para outra, ele falou assim, pô, Denis, por que que você não faz o curso de mecânico de manutenção de aeronaves? Falei, tô fazendo, cara, é muito bom e etc. Pô, tô gostando muito. Aí eu falei assim, nossa, cara, mecânico de manutenção, eu não tinha pensado nisso, né? Aí deu o start, né? Falei assim, não, cara, isso aí é uma coisa que me interessa. Aí eu fui lá na escola, conforme ele falou, né? Uma escola que infelizmente acabou fechando aqui na cidade. Aí fui lá, me matriculei, né? Isso em 2005. E comecei a fazer o curso. Naquela época os cursos todos eram presenciais, né? Não tinha esse negócio de EAD ou semipresencial. Uhum. E aí, fazendo o curso, né? Cara, fui me apaixonando. Os instrutores falando do avião e aquilo meio que penetrou no meu sangue. Aí eu comecei participar aí de eventos de aviação, que a gente tinha a Expo Aero aqui em Araras, ia nos portões abertos da Academia da Força Aérea. E, cara, e aí o negócio, o bichinho da aviação me picou, cara. Aí quando eu vi, eu já tava viciado nisso. E aí, no final do curso, né, em 2006, eu tive a oportunidade aí de fazer, né, um estágio na Academia da Força Aérea, cara, que é um lugar que eu admirava muito, né. Tanto é que da minha equipe lá, né, da minha classe, né, das pessoas que fizeram, né, o estágio junto comigo lá, três pessoas que realmente daquela turma se formaram, hoje trabalham na aviação, inclusive um trabalha comigo hoje na mesma empresa que eu tô hoje. O outro tá aí na França, né? Também trabalhando com aviação, trabalhou comigo na TAM, depois trabalhou comigo na Embraer, agora tá trabalhando na aviação aí na França, acho que já faz uns 2, 3 anos. E aí, 2007, né? O início de 2007, eu comecei no processo seletivo. O processo seletivo naquela época era bem demorado. E aí eu consegui entrar, né, na TAM como auxiliar, né? Eu já tinha CCT, já tinha prestado, era a época do DAC ainda, né? Tava na transição para ANAC, mas eu fiz a prova pelo antigo DAC ainda, Uhum. na modalidade célula, né? Passei e consegui uma vaga de auxiliar aqui na antiga TAM, né? Aqui no MRO, como auxiliar numa oficina. Na época era uma oficina de tapeçaria, né? E foi até engraçado, porque o gerente que fez a entrevista comigo falou assim: pô, mas você já tem CCT e tal? Essa área não faz, não tem nada a ver com você. Eu acho que você deveria esperar um pouco, tentar vaga no hangar. Eu falei assim: não, eu quero entrar agora. Se tem a vaga e eu puder me encaixar. E foi assim que eu entrei, né? Comecei na aviação. Depois de algum tempo, né, eu fiz alguns trabalhos lá dentro, né? Eu tinha uma liderança muito boa que me apoiava sempre em ideias de inovação, né? Então a gente fez algumas inovações ali no setor. A gente acabou comprando uma máquina de corte que é um CNC, que gerou uma economia muito grande para a empresa, sabe? Então foi um trabalho legal. E depois disso eu acabei indo pro hangar, né? Eu fui pro hangar trabalhar na equipe de sistemas, né? Uhum. Aí eu já fui trabalhar na época era, né, com a linha de manutenção do A330, né? Então a empresa ainda tinha A330. A gente foi trabalhar, né, na equipe de sistemas mecânicos, né? Aprendi um pouco de tudo, né? Um pouco de comandos de voo, um pouco de motores, um pouco de hidráulica, um pouco de célula ali, né? E depois disso, né, fui para a linha de manutenção do A320, né? Dentro da própria empresa, né? Também atuando ali na parte de sistemas mecânicos. E
Fiquei também, a gente rotacionava bastante entre as equipes, né? Então, aí uma hora eu estava em comando de voo, outra hora eu estava em hidráulica, outra hora eu estava em motores. E fiquei assim até 2014, né? Aí em 2014 eu recebi um convite para prestar uma prova, né? Um concurso para instrutor do Senai. Bom, por que instrutor, né? Porque nesse meio tempo que eu já dava aula, já trabalhava na TAM como mecânico, eu também recebi um convite para dar aula à noite, né? Então eu trabalhava durante um período na empresa como mecânico e depois eu trabalhava à noite dando aulas, ministrando aulas para uma escola aqui da cidade, né? No curso de mecânico. Então, eu fiquei dando aula de 2009 até 2014 nessa escola também. Então, eu tinha dois empregos, né? Parecia o pai do Caraca. Cris, né? O do Július. Tinha dois empregos, né? Então, eu tinha dois empregos. E eu ficava ministrando ali. Então, hoje, por exemplo, eu ando na empresa, eu tenho vários alunos, né? Que eram dessa época, né? Que ainda nem estavam na aviação, estavam começando, igual eu lá atrás, né? Hoje trabalham na aviação, hoje alguns são líderes ali, né? De manutenção e foi bem legal. E aí foi aí que eu startou, né? Ah, pô, eu quero uma vaga de instrutor, né? Só que aquela época a vaga de instrutor dentro da empresa era mais difícil, né? Um negócio mais Certo. fechado. E aí eu decidi, falei assim, bom, eu tinha um coordenador de treinamento que trabalhava aqui. O Senai estava começando com um projeto aqui de aviação aqui no estado de São Paulo. Eles estavam montando umas escolas móveis, né, as carretas, né, de aviação. Então já tinha uma carreta que era voltada só para a parte de aviônica, e eles estavam montando mais duas carretas, uma voltada para a parte de estruturas e uma outra voltada só para motores. Que legal, cara. Olha E é só. uma ideia fantástica, porque a escola, né, essa escola móvel, ela vai na cidade, ela vai dentro da empresa e ministra, é uma sala de aula, né? Que top. É uma sala de aula ali, a carreta ela se abre em duas partes, né? Como se fosse uma caixa de fósforo, né? E ela Uhum. fica com uma área gigante. Então você consegue ter cadeiras ali em torno de 15 alunos ali sentados para uma parte teórica e mais o laboratório dentro da carreta. Pô, E, cara, eu falei assim, pô, essa ideia é legal, mas assim, eu tinha um pouco de medo, né, de sair daqui, tá trabalhando aqui há 7 anos na empresa e falei assim, pô, cara, e agora? O que que eu faço, né? Aí o cara falou, pô, você tem alguém pra indicar? Não, eu falei, "Ah, beleza, eu indico, tal, indiquei algumas pessoas. Aí conversando com a minha esposa, ela falou assim, cara, por que que você não se inscreve pra essa vaga, né? Aí eu falei, ah, porque vai ter que trabalhar fora, né? É itinerante o negócio, vou ter que ficar fora da cidade e tal. Aí ela falou assim, mas qual o problema? Eu falei, não queria deixar você sozinha. Ela falou assim, não, a gente, por enquanto, a gente não tem filho. Eu tenho um filho mais velho, né? uhum. Uhum. Que é o Eric, né? Que hoje mora em Itajubá, inclusive, lá que ele faz universidade lá, né? Faz a Unifei. Mas na época eu não tinha minha menina, né? Que é a Felipa, que hoje tem 10 anos, né? Mas na época eu não tinha. E ela falou assim: não, vai sim, qual que é o salário? Eu falei: o salário é mais ou menos umas duas vezes a mais do que eu ganho hoje, né? Aí ela falou: opa, então peraí, tem alguma coisa errada, então você tem que ir. E aí, cara, eu falei: então tá bom, vou fazer a prova. Aí fui prestar o concurso, né? Prestei uma primeira prova, uma primeira fase, que foi uma fase teórica, uma prova teórica, né? Foi até no Senai do Ipiranga, fica lá na unidade do Ipiranga. Depois eu fiz uma segunda fase, fui para uma segunda fase, aonde era uma parte prática, eu tinha que apresentar realmente uma aula. O legal dessa apresentação é que ela era numa segunda-feira. Uhum. Eu fui comunicado na sexta à noite que ia para essa fase e que eu teria que preparar três aulas, três conteúdos diferentes, aonde eu ia fazer uma apresentação em torno de 15 minutos e que o tema seria escolhido ali na hora. Então poderia ser um dos três temas. Então, ou seja, eu tinha que preparar três aulas. Ah, beleza. O problema é que nessa época eu trabalhava de terça a sábado Meu e Deus. no domingo eu ia fazer hora extra, né? Então, tipo, em que horas eu ia preparar essa aula, né? Então eu falei, opa, peraí. Então conversei lá na época com o meu supervisor e falei, cara, ó, eu não posso vir no domingo, eu tenho que preparar uma aula e na segunda-feira eu tô indo para São Paulo lá. Aí ele falou, pô, não, beleza, então vai, né? E, e aí eu fui fazer a apresentação, né?
Aí cheguei lá, não conhecia ninguém, aí só conhecia uma pessoa, que é a pessoa que tinha falado para eu fazer a prova, né? Que era para pedir indicação, na verdade, né? Ele era uma das pessoas que estavam lá, mas assim, aí tinha uma banca composta por profissionais do Senai que eu não conhecia. E, enfim, aí eu fiz a apresentação, eu lembro até hoje, era sobre torque, lacre e freno, né? E fiz a apresentação, aí eles perguntaram se eu tinha essa disponibilidade de viajar, ficar fora, que eu não ia poder trabalhar em outra empresa porque não ia dar, né? Aí eu falei, não, Uhum. tranquilo, né? Se der certo. Aí, beleza, passou essa fase, eles falaram, depois a gente entra em contato com você. E aí, nada de me chamar, nada de me chamar. Aí, de repente, chamou um outro cara que era instrutor aqui da Latam. E ele foi chamado, né, pra vaga. Eu falei, opa, peraí, então eu perdi, né? Então já era, né? Só que aí depois o Senai entrou em contato comigo. Falou assim, ó, então, é que tinha uma vaga lá que você prestou que era para instrutor de estruturas, né? E a gente viu aqui que no seu perfil você é de motores, aqui de sistemas, né? Então a gente tem uma outra vaga e a gente queria saber se você quer. Você passou, tem essa possibilidade. Eu falei, opa, tô dentro, né? E Legal. aí foi quando foi a minha despedida daqui da empresa, né? Eu pedi demissão, né, para ir para lá, né? Vou falar um dos dias mais difíceis assim para mim, porque eu amava demais a empresa, foi a minha escola e eu fui embora chorando de lá, da equipe que eu tinha e tudo mais. Mas enfim, né? Era por uma coisa que no momento era melhor para mim, né? Eram novos desafios, né? Uma nova proposta. Era para a área de instrução que realmente eu queria, né? E aí eu fui. E chegando lá, né? Então não tinha nada pronto ainda, não tinha nenhuma escola móvel, não existia uma escola móvel. Então o legal é que cheguei lá e eu participei do processo como um todo, do início, do zero, desde a carreta sem nada, só uma carreta normal. E o pessoal fazendo toda aquela parte, né? O próprio Senai faz isso, né? Faz a construção da carreta, faz a parte de equipamentos. E o legal é que, assim, tudo que você dá de ideia, os caras abraçam. Tipo, ah, cara, eu gostaria. Eles compraram 4 motores de aeronaves convencionais lá, né? Então, comprou na época um Rotax, comprou 2 motores Jabiru. Aí tinha mais um motor ali, a reação que eles compraram, um motor didático que eles compraram na França, né? É um motor que o aluno desmontava, montava e fazia teste. Eu falei assim, nossa, cara, isso aqui é fantástico, né? As ferramentas, o carrinho, aí você falava assim, aí eles falavam assim, qual ferramenta que você precisa? Ah, cara, eu quero, a ferramenta tem que ser da Snapple. Não, beleza, então vamos atrás disso. É, Pô, cara, então assim, aí eles tinham os motores, né? E eu falei assim, pô, cara, legal o motor e tal. E os motores novos, na caixa. Aí eu falei assim, pô, cara, eu tenho um motor zero de uma aeronave, mas eu vou dar aula, o aluno vai mexer, vai montar, mas a gente não testa isso, não funciona, né? Aí eu tinha visto uns instrutores ali que eu conheci, uns amigos meus que davam aula de mecânica de manutenção diesel, mecânica automotiva, e na carreta dos caras tinha um motor que funcionava lá dentro. Eu falei assim, não, eu quero um que funciona também, né? legal, cara. Aí os, aí os caras falaram assim, não, cara, mas espera aí, você quer igual dos caras? Ali era, meu, o dos caras ali era um suporte, era uma caixa de metal ali, um suporte de metal com motor ali, e um painelzinho com alguns instrumentos ali. Eu falei assim, não, mas eu não quero esse negócio aqui não. Eu quero uma frente de avião. Eu quero do painel para frente, eu quero. O painel para trás eu não preciso, mas o painel para frente, o capô, eu quero que o aluno chega lá e tenha a realidade, ó, de abrir o capô, abrir os dizuzinhos, tirar o capô, ter o acesso ao motor e eu quero ele com hélice girando lá dentro. O cara falou, não, aí não, né, Aí é cara? demais. Aí, cara, você vai querer picotar os alunos aí, né? Os caras não vão aceitar isso. Eu falei assim, pô, cara, mas sem a hélice não dá, porque tem a parte da hélice. A hélice é um componente separado do motor e ela tem que estar lá. A gente tem que fazer a regulagem, fazer balanceamento, enfim. Aí os caras falaram assim, tá bom, então vamos ver o que a gente faz, né? E aí, cara, os caras realizaram o que eu pedi.
Pô, E que aí, legal. pra parte de segurança, eles fizeram uma grade em volta, cara, de tela, uma tela grossa, fininha, mas assim, ela o fio era grosso, É o né, mas diâmetro bem ali. fechada, a trama bem fechada, que não dava pra enfiar nenhuma caneta ali. Então fizeram em volta da hélice, né? Fizeram a grade na frente e atrás, então você desmontava. Então, para acesso à hélice, você desmontava as partes ali. E aí, pensando em segurança, né, em NR12, lá os caras, não, porque isso aqui tem que ter sensor, cara. Eles colocaram sensor de presença ali, sensor de proximidade em todas as grades. Então, se o motor estivesse funcionando e você retirasse uma das grades ali, o motor parava, automático. Cara, que sensacional. Cara, e era muito lindo porque era a frente do avião, e aí a parte de trás tinha um painel, aí tinha ali o botãozinho, ó, a chavinha ali, né, para dar partida. Tinha uma seletora, tinha dois tanques pequenininhos embaixo, com gasolina, Avegás, e ele tinha até um acrílico do tanque. O tanque era o formato de uma asa mesmo, todo selado. E tinha um acrílico ali na lateral, né? E esse acrílico você via o combustível lá dentro, você via a boia ali do nível ali. Pô, E tinha uma seletora, cara. Você selecionava qual tanque você queria utilizar e cortar o combustível. Então era isso. muito legal. Assim, parte didática excelente. E, cara, e foi muito bom porque quando isso ficou pronto, cara, eu tive a oportunidade de não só dar aula, mas participar de eventos, né? Então, eu participei do Arraial Aéreo, né, que o Marcos Pontes faz lá em Bauru, né? A gente foi com as carretas do Senai, foi as três carretas. Cara, eu tive uma visitação de mais de 1.000 pessoas, passou por lá, por dentro da carreta, né? Então a divulgação, assim, foi muito legal, que aí muita gente começou, não, porque eu quero meu filho, eu quero que o meu filho vai trabalhar com isso e não sei o quê. Então foi um papel bem legal, uma época muito boa. Só que aí, nesse meio tempo, né, logo após eu ter entrado no Senai, minha filha nasceu, né? E aí tem aquele lance da família. Pô, o Denis está trabalhando lá em São Paulo e fica a esposa com a filha aqui sozinha, né, em casa. E foi aquele. Cara, foi um perrengue aí, mais ou menos, uns 3 anos, mais ou menos, aí, de eu não ver minha filha andar, né, de ela começar a falar mamãe, papai, e eu não estar próximo, né, só vir de final de semana. Aí eu dava aula até o sábado. Aí chegava aqui em São Carlos 11h30 da noite. Pô, aí tinha só o domingo, aí no domingo, aí segunda já minha esposa trabalhava, a filha ia pra escolinha, né, pra creche, etc, enfim. Aí, cara, chegou um momento, falou assim, não, cara, agora não dá mais, né? Eu tenho que dar um jeito de voltar. Amava muito o que eu fazia lá, dos cursos que eu dei em São Paulo, principalmente para uma galera da aviação ali, pessoal da American Lines, que ia muito lá, da Gol, da própria TAM, que ia fazer, que é dos aeroportos, o pessoal ia fazer os cursos ali que a gente dava, um curso genérico ali de buroscopia, motor convencional, motor a reação, e tinha muita gente se preparando para FAA, então queria esse contato com esse tipo de motor, né? Mas aí eu falei assim, cara, não dá mais. Aí eu voltei. Cara, e por coincidência, assim, né? Tinha uma recrutadora da Embraer, olhando o LinkedIn, ela entrou em contato comigo. Aí ela me ligou, falou, ó, meu nome é fulana de tal, cara, eu tenho uma vaga aqui para inspetor de manutenção. Você tem interesse aqui na Embraer? Eu falei, pô, legal, né? Inspetor de manutenção, mas a Embraer não é só fabricante, não, a gente tem uma parte de manutenção aqui, tal, tal, tal. E a vaga é em Gavião Peixoto. Eu falei, opa, Gavião Peixoto é perto de São Carlos, né? Então aí agora já. E eu falei, tá, cara, tem fretado? Não, tem fretado, tem transporte, fica tranquilo. Eu falei, opa, então eu topo, vou participar do processo. Cara, aí eu vim no processo, né? Então me inscrevi no processo. Aí no processo é aquele negócio, né? Ah, então, a tal dia você tem que estar aqui, é uma apresentação. Aí você já sabe como que é o negócio de apresentação, né? Mas a vaga era para inspetor, não para instrutor, né? Falei, ah, beleza, então tô dentro, vambora. Aí ela falou assim: ó, o negócio é o seguinte, cara, você vai vir aqui, a gente vai fazer uma dinâmica, e o tema é a dinâmica, uma apresentação de 15 minutos, e o tema é quem sou eu? Aí eu falei assim: quem sou eu? Cara, Bom, beleza. Cara, e aí, o que que eu escrevo, né? Tipo, eu escrevo Denis mecânico, Denis instrutor, Denis, o que que eu escrevo, né? E aí eu conversando com uma amiga que
tinha trabalhado já em RH, essas coisas. Ela falou assim: ó, Denis, ó, cara, a intenção dela é saber quem é você, quem é o Denis, não a sua parte profissional. Isso está no seu currículo. Para que que você vai escrever o que você diz que sabe fazer? Já está no seu currículo escrito isso aí. Isso aí ela já sabe. Ela quer saber quem é você, sua família, o que você faz, onde você é, onde você nasceu, e enfim. Falei, pô, cara, que legal, acho que é isso mesmo. Aí fiz a apresentação. Aí cheguei no dia da entrevista, cheguei aqui, na Embraer, nunca tinha ido na Embraer, ainda, inclusive fui pelo caminho errado, né? O caminho mais longo que paga um pedágio caríssimo, né? Aí eu falei assim, pô, né? Já comecei bem, né? Vim pelo lado mais longe aqui pra chegar aqui na empresa, né? Aí cheguei lá, aí eu vi algumas caras conhecidas no processo seletivo. Eu falei assim, vixe, agora ferrou. Não tenho chance nenhuma contra esses caras aí. É, uma galera que tinha sido já mecânico, inspetor, já tinha sido coordenador. E eu falei assim, nossa, gente, eu não tenho chance contra esses caras aí não, cara. Esses caras aí estão na minha frente aí 1 milhão de vezes, né? Aí eu liguei pra minha esposa, falei, cara, acho que não vai rolar aqui não, cara. A galera que tá aqui é nível hard, cara, não vai dar pra mim não. Aí ela falou assim pra mim, cara, se você for chamada, é porque você tem chance igual a eles, cara. Quem vai ver isso é a mulher do RH, né? Então, tipo, eu falei, porra, cara, é verdade. Bom, se eu tô aqui, é porque realmente eu tenho uma chance, né? Então, beleza, vambora. Aí foi lá, teve a dinâmica. E aí, cara, todo mundo apresentou aquela ideia, né? Todo mundo fez a apresentação, a gente viu a apresentação do outro e todo mundo fez aquela apresentação realmente da parte profissional, né? Mostrando o profissional que tinha feito, que fazia, que Técnica. não sei. É a parte técnica, né? Cara, e a minha foi a mais diferentinha, né? A minha foi, ó, cara, é assim, assim, assim. A minha foi lá, ó, eu sou Ribeirão Bonito, de Ribeirão Bonita, pôs uma foto da cidade, o mapa. Aí coloquei Caraca, uma que foto legal. minha de criança. Aí tinha lá, sou filha, aí meu pai e minha mãe dentro do Airbus A320 quando a gente foi viajar há um tempo atrás, né, antes do meu pai falecer. A gente tinha feito uma viagem pro Pará e eu tirei uma foto do meu pai no cockpit da aeronave, né, quando a aeronave pousou, tudo lá, eu pedi pro comandante, aeronave no solo, lógico. Aí a gente fez uma foto, aí tinha a foto do meu pai e da minha mãe, né, falando do meu pai e da minha mãe, aí depois da minha esposa, aí dos meus dois filhos, né. E aí um pouquinho, sim, da minha história, né? Aí um pouquinho, aí uma foto minha com a equipe aqui na TAM, depois uma foto minha na carreta do Senai, com a equipe do Senai, etc. E aí, cara, tava o... Aí depois era uma entrevista individual, né? Entre a mulher do RH, né? E o gestor da área, que era quem estava realmente contratando. E aí essa entrevista era individual, né? E aí, como eu tinha que voltar para São Paulo, que eu ia trabalhar à noite, dar aula à noite ainda, né? Eu falei assim, ó, pessoal, será que não tem como eu ser o primeiro aí pra fazer a parte individual? Porque eu vou ter que voltar para São Paulo, né? Tem um compromisso lá que eu tenho que ministrar o curso lá hoje à noite e tal. Aí eles falaram, não, beleza, né? Eu vou conversar com o pessoal. Conversou com o pessoal lá, o pessoal falando, tudo bem. E nisso, o gestor da área, né, que tava contratando, ele falou assim, cara, eu tenho algumas coisas para te perguntar. Uma delas é a questão do seu trabalho no Senai. O Senai é uma instituição de ensino, eles dão tudo pronto para você, tal, 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 a matéria. Aí eu falei assim, não, cara, não é assim não. Eu falei, cada instrutor, ele prepara o seu material, o seu conteúdo do que vai dar aula. Não é pronto, vem pronto. Nós que montamos, inclusive no meu caso, é uma área que não existe dentro do Senai. Aviação está começando agora lá, então todo o material de aula ali foi criado por mim, assim como o instrutor de aviônico cria o dele, ou assim como o de estrutura cria o dele. Ele falou, pô, legal, cara, uma outra coisa, meu, acho que a gente não vai ter recurso igual a ele que eles investiram, né? Aí eu falei, não, mas, cara, você não tem um avião lá no hangar? Então, pra mim já é o suficiente, né? Aí eu falei, não, beleza, então é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho duas vagas, na verdade, são duas vagas que eu tenho. As duas para inspetores. Mas eu preciso de alguém no treinamento, cuidando do treinamento pra mim aqui. E você tem o perfil que eu quero, então eu vou te contratar para trabalhar como instrutor aqui.
Cara, e aí eu não trabalhei nem um dia, fui admitido, eu não trabalhei nem um dia como inspetor lá. Eu já fui direto pro treinamento e eu fiquei com a função de coordenador de treinamento, cara. Fiquei por 6 anos nessa função. Então, além de dar aula e etc, né? Porque professor, instrutor é assim, né? O pessoal fala assim, além de dar aula, você faz o quê, né? Como se a gente não trabalhasse, né? Aí eu falei assim, não, cara, peraí, a gente trabalha e muito, né? Então, eu fiquei responsável em fazer a parte de controle dos controles de treinamento de todos os funcionários do MRO, da Embraer, né? Além disso, né, ministrar aula também, né? E também com a parte de processos da ANAC, de habilitação. Então, a gente ajudava o funcionário, inclusive, a marcar, agendar a prova teórica, a fazer o agendamento da prova prática. Também era checador lá, né, na empresa, né, credenciado pela ANAC, né. Então, eu fiquei durante 6 anos fazendo esse trabalho, né? E aí depois, lógico, foi crescendo, né? O MRO, aí passou, além do MRO de Gavião Peixoto, também o de Sorocaba, e depois com o de São José dos Campos, né? São José dos Campos também abriu um MRO lá, então eu fiquei cuidando da parte de treinamento dos 3 sites ali. Então, cara, eu ganhei muita experiência. Principalmente com parte de regulamentação que eu não conhecia muito, né? Então eu ganhei muita experiência, né, nessa época aí, né? Os RTs ali que tanto de Sorocaba, né, como principalmente o de Gavião Peixoto ali, sempre teve do meu lado ali, apoiando, ajudando eu pesquisar, fazendo eu buscar informação, né, que é isso que eu acho que é mais importante, né? Mais importante que você ensinar é ensinar onde está a informação, né? Buscar a informação, e é isso que eles faziam, né? E a gente Uhum, tem um bom contato até hoje, né? Eu converso, a gente troca figurinhas até hoje sobre isso, né? E depois, e eu sempre recebendo convites para voltar para a Latam, desde quando eu saí, desde 2014 eu saí, né? 2015 já recebi o meu primeiro convite, depois eu fui recebendo outros, e cara, aí eu, pô, não, mas eu tô bem aqui e tal, e aí o ano passado, né? O início do ano passado, eu recebi um convite, né? Com uma proposta muito boa, de não questão salarial, mas uma proposta de projeto, né? De fazer um projeto de formação de mecânicos aqui dentro da própria empresa, e era uma coisa que eu acreditava e acredito, né? E eu falei assim, pô, legal, cara, isso aí, cara, eu tô dentro, né? Eu não vou ter que ficar viajando 3 horas por dia, né? Porque eu deslocava 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, né? Com o fretado aqui de uma cidade para outra. E eu ia voltar para TAM, né? Para Latam agora, que é do lado da minha casa, né? Então, tipo, 30 minutos ali no fretado, eu tô na empresa, 30 minutos eu tô aqui de volta, né? Cara, e eu voltei pra cá e foi surpreendente, cara, porque eu fiquei 10 anos fora. A empresa mudou muita coisa, lógico, muito culturalmente, ela tá muito melhor. É, a parte de estrutura, a empresa cresceu, cara, ela tá muito grande, admitindo muita gente. Mas o legal é que, mesmo esses 10 anos fora, aquele pessoal que ficou, que está dentro da empresa ainda, eu vendo eles ali, parecia que eu tinha saído de férias e estava voltando, sabe? Então, uhum, esse contato ali com o pessoal ali é muito bom, cara. Eu adoro ali. É um pessoal, cara, eu falo, o mecânico, ele é o pessoal unido, né? A gente é uma família realmente, né? Independente de qual empresa você tá, foi, voltou, quando a gente reencontra, né, essas pessoas, é como se elas fizessem parte da nossa vida ali no dia a dia, né? Então isso é bem legal. E então é isso, né? Então voltei agora como instrutor, a gente tá aí com um projeto, dou aula na escola Latam também, né? A gente tem um uhum. projeto aqui na empresa, né? A empresa tem um projeto, na verdade, aí muito bom para formações de profissionais, né? Ela busca essa informação, esses mecânicos, né? Então ela está querendo realmente treinar, formar e capacitar essas pessoas para trabalhar dentro dela. E, cara, isso é o sonho de qualquer instrutor, né? A gente poder fazer a diferença na vida das pessoas, né?
Não, legal. O Denis, é bacana, né? A gente escutar a história, e eu acho que é um dos pontos fortes desse nosso projeto. Eu tô ouvindo você falar aqui, tá vindo 1 milhão de perguntas na minha cabeça, né? Informações que eu não conhecia, que eu não sabia, e assim, coisas bem legais. Eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás, porque uma das primeiras coisas que me chamou a atenção do que você falou, me corrija se eu estiver errado, você falou que começou aos 30 anos, É, exatamente. Hoje eu correto? estou com. É, correto. A gente recebe muitas perguntas com relação a isso. Às vezes as pessoas estão se sentem velhas para começar na aviação. Como é que foi isso para você? Foi um desafio? Foi tranquilo? Você decidiu, foi para frente, encontrou dificuldade com relação a isso? E para quem está começando, vale a pena? Tô com 30, tô com 35, tô com 40, dá para encarar? Olha, eu não tive problema com a idade, assim, falar assim, pô, não, eu tô começando velho, tal. Eu acho que isso pesou um pouco mais pra mim, assim, porque eu teve uma época que eu quis fazer um curso de piloto privado e etc. E aí, por questão do custos, né, de voo e etc., pela idade também, eu acabei. Falei assim, não, cara, isso aí não é pra mim. Mas eu não tive problema nenhum com a idade em relação, tá, pô, você tem 30 anos, né? Hoje o pessoal fala 30 anos é velho. Pô, cara, Uhum, eu fiz 49, eu vou fazer 50, né? É, eu não vejo problema nenhum com a idade. Inclusive hoje, né, eu vejo muita, não só aqui, mas nas empresas aí, pessoas 50 a mais, vamos dizer agora que tá na moda, né, 50 a mais, isso. sendo admitidas, né? É, eu tenho uma pessoa em especial aqui que eu conheço que, cara, o cara trabalhou no ramo de farmácia, é meu aluno, o cara trabalhou no ramo de farmácia a vida toda, ele é aposentado, ele tem, acho que ele tá com eu posso dizer que acho que ele deve ter mais de 70 anos, cara. Pô, que legal. E ele tá lá batalhando, tá fazendo curso, tá, sabe? Então eu não vejo a idade, não é um problema. Não é um problema. Acho que é mais a força de vontade mesmo. Não, cara, eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero entender. É assim, hoje o que eu vejo, a dificuldade maior não é nem a idade, cara, porque a gente tem várias pessoas boas no mercado que não são da aviação e trabalham em outras áreas e trabalharam em outras empresas e que hoje, por questão da idade, realmente acabaram sendo desligadas ou porque tinham um salário maior devido ao tempo, mas são pessoas muito boas e dedicadas. Eu vejo assim, essa geração, a geração X aí, né, vamos se dizer assim, é uma galera que eles, se eles tiverem realmente vontade de aprender e etc., eles são pessoas que vão ficar e eles vão ficar fiel à empresa ali, ao emprego, ao que ele realmente aprendeu a fazer ali. Eu vejo que esse pessoal, né, assim, apesar de eu ter falado, não, mudei de emprego e tal, mas pode ver, ó, eu fiquei 7 anos numa empresa, depois fiquei 4 em outra, Isso. depois 6 em outra, tô de volta. Mas antes disso, eu tive uma outra vida profissional, antes da aviação, onde eu fiquei também 7 anos em outra empresa. Então, assim, a gente vê que as pessoas, né, apesar de eu ter mudado, eu falo que é ganhar experiência, né, ganhar de experiência. Mas a gente não fica mudando ali. Ah, não é porque a empresa tá pagando mais, ali tá, pagou R$ 50 a mais, eu vou lá. Não, não é isso. É realmente a paixão e gostar de trabalhar. E eu não vejo problema nenhum hoje com a questão de idade. Não vejo mesmo. Eu vejo, né, pelos pessoal, pelos alunos que eu tenho aí, pessoal com 60 anos aí, pessoal que é aposentado e tá vindo trabalhar na empresa e Pô, com que vontade de legal, cara. aprender. E isso, cara, e realmente eu vejo isso constantemente, não é de vez em quando, é constantemente, sabe? E é o Eu, pessoal que veio pra ficar, entendeu? Veio pra ficar. Falou, não, eu vou ficar, eu vim aqui, é empresa boa, eu quero ficar, é isso que eu gosto, é um mundo novo, tô aprendendo coisas diferentes, isso que é legal. eu também acho que nunca é tarde, cara. Nunca é tarde pra gente começar, sabe? Que seja com 30, 40, 50, 60. Isso serve até de motivação pra gente da vida, né? Acho que a gente nunca pode Sim, parar, falar, é o tal da zona de conforto, né? Mesmo que você esteja com 50 lá aposentado, às vezes com dinheiro até legal, mas, cara, a gente tem que ter uma ocupação, a gente tem que ter alguma coisa. E se você tem um sonho, às vezes, pô, você, como é que fala? Aposentou numa profissão, mas você tem um sonho de trabalhar em outra. Cara, vai lá, estuda. Corre atrás, pô, você vai conseguir entrar, que seja com 60 anos, com 55. Eu acho isso maravilhoso.
Teve uma coisa, um momento da sua história aí, ô Denis, que eu achei muito interessante, que isso aí reflete muito para mim também, que eu vi que você teve acho que duas vezes que você comentou, que é o suporte ali da sua esposa. Sim, Sabe, que você conversou com ela, ela meio que te empurrou, né? Não vai, ela você empurrou. vai, você tem. Sim, Exatamente. Cara, sim. eu acho isso maravilhoso, porque eu também tenho minha esposa como exemplo. Ela, cara, sempre tá ali. A gente vai ter uma decisão, a gente conversa com ela. Então, se não fosse ela, às vezes, para te dar esse apoio, ou às vezes para te puxar para trás, você não teria se tornado o profissional que você tornou hoje, né? Sim. Então, assim, isso eu acho E, admirável também, cara, e assim, na família. e assim, foram esses dois momentos, né, vou dizer na vida profissional, de escolha de emprego, mas fora isso, teve outros, né? É, Então, por exemplo, cara, meu, agora você tá numa instituição de ensino, para, faz pedagogia. Cara, eu sou pedagogo. aí eu vi no seu LinkedIn, eu vi. Entendeu? Então, tipo, a faculdade e curso, não, agora você tem, eu acho que você tem que investir no inglês e, sabe? Então é a pessoa que ela tá não só do seu lado, mas ela tá te empurrando pra ir pra frente ali, sabe? Então, esse apoio realmente, se não fosse por ela, cara, não sei. É, eu acho bonito demais, cara, que assim, isso te dá coragem, te dá segurança, na verdade. Porque a gente quer arriscar, só que a Sim, gente quer arriscar com segurança. E você tendo sim. uma pessoa que chega pra você e fala, ó, pode ir que eu tô aqui, pode ir que eu seguro a onda. Então você Eu vai com acho. mais coragem, mais tranquilidade. Sim, eu acho que quando a gente é solteiro é um pouco diferente, né? Tipo, É, eu vou, é outra coisa. arrisco, vou para outro país e etc. Mas quando a gente tem família, a gente é mais pé no chão, né? Então, muita coisa que a gente vai fazer, a gente pensa, né? Em questão de curso, de casa, a escola que tem para pagar, e não sei o quê. Então, realmente, a gente fica mais, vamos se dizer assim, preso com medo de fazer as coisas, né? Então, se realmente não tem alguém para incentivar e ali te empurrar ali, te dar uns toques, falar, não, cara, ó, você tem que ir. Mas realmente, fez a diferença nesses dois momentos, tanto para para ida para o Senai, né? E a questão da Embraer também, cara. Foi um momento assim que ela me falou um negócio, e foi, pô, cara, é verdade. Se eu tô aqui é porque eu tenho chance igual todo mundo, né? Senão já estava definido, né? Não estaria aqui, né? Exatamente, exatamente. E nesse momento aí que você falou, nessa parte aí, né, que se eles te chamarem é porque você tem a oportunidade, igual todo mundo tem, eu achei muito interessante a questão do quem sou eu também, que isso é uma resposta tão difícil, né? Você Sim, chegar e falar, quem sou eu? Às vezes você sabe o seu jeito, sabe como você age, mas você falar de você, falar quem sou eu realmente, principalmente numa entrevista, né, tentando entrar numa sim. empresa, eu acho ali que aquela dica ali de estar falando um pouco sobre a sua vida, você ter usado as fotos, foi um negócio sensacional, pô. Cara, pra você ver que interessante, né? Aí depois o supervisor chegar e falar, né, conversar com você e falar assim, pô, cara, a vaga era inspetor, mas eu te enxerguei, sabe? Assim, o cara não viu dando aula, eu só falei de mim, entendeu? Aí o cara, não, mas peraí, eu preciso de você aqui. Então isso é bem legal, cara. O feeling também do pessoal, né? Tanto do recrutamento como da própria supervisão, né? Em conseguir enxergar isso, né? É bem bacana. Essa, Pode ir, oi? Felipe. Não, não, ali. Não, o Denis, então, olha só, voltando, continuando, né? Nessa linha, pegando um pouquinho mais atrás sobre o que você relatou. Eu fiquei muito interessado nessas aulas do Senai. Como essas aulas elas eram ministradas? Ela parava na cidade, tinha um período? Como é que funcionava isso? Essa curiosidade. E tinha também. Eram todos os treinamentos? Aviônica, motores e célula, incluindo estruturas? Na verdade, eram 3 unidades, né? Era um projeto que o Senai tinha, Uhum. de fazer 3 unidades móveis na escola, porque na verdade o projeto de escola móvel existe há mais de 50 anos, tá? Sim, São as escolas que vão na cidade, ou vão porque a prefeitura pediu, ou vai dentro de uma usina, ou vai dentro de qualquer empresa, né? E aí a aviação a gente não tinha de solda, tinha, como que é, robótica subaquática, uns cursos assim, nanotecnologia, que eles têm ainda, né, essas escolas móveis, e a aviação era um projeto novo. E a ideia era você poder atender tanto fabricante de aeronaves, que hoje a gente fala fabricante, a gente pensa na Embraer, mas você tem vários fabricantes de aeronaves aqui. Em Peúna mesmo você tem um fabricante aqui, São João da Boa Vista você tinha um outro, né? Então
são fabricantes também, além de linhas aéreas, né? Que a gente pudesse fomentar aí, no caso, a manutenção, né? A parte de manutenção de aeronaves e etc. Então, o projeto era uma carreta de estruturas, onde o funcionário, o aluno, na verdade, né, ia aprender a fazer realmente reparo estrutural, fabricação de peças ali, né? É, uma de aviônica, uma carreta com, inclusive tinha um cockpit de um Cirrus ali dentro, com os equipamentos, o Pô, kit que legal. DMC ali, para poder fazer a parte de. Cara, o cara saía de lá fazendo uma cablagem, cara, Pô, completa, que legal, sabe? cara. Testando, cara, é fantástico. Então, essa, por exemplo, a carreta de aviônica, por exemplo, ela ficou muito tempo, prestou muito serviço para Azul, né? Dando treinamento lá na Azul também. Assim como ela foi inaugurada aqui na TAM também, ficou um tempo aqui em São Carlos, né? E tinha do grupo Moto Propulsor, que a gente tinha então esses motores, não são motores específicos, por exemplo, não é um motor CFM, Não, sim. né? Não é, é um motor mais abrangente ali, né? Realmente para ensinar boas práticas. Então, por exemplo, cara, eu quero um curso aí, tô precisando de um curso aí de torque like freno. Pô, você vai ter lá os componentes para poder fazer esse curso, ministrar esse curso. Esse curso, né, no meu caso aí, ele ficou muito tempo em São Paulo, né? Que eu, assim, por incrível que pareça, ela ficou um tempo aqui em São Carlos. Ela foi para São José dos Campos, mas a gente teve uma procura muito grande em São Paulo, né? Porque São Paulo tá, a aviação acontece mais em São Paulo, né? Por Uhum, questão de várias companhias aéreas, etc, né? Então, a gente teve vários cursos aí que foi, a gente abriu curso de, curso sobre motores convencionais e aeronaves, sabe? Aí, pô, cara, lotava as turmas. Curso sobre conhecimentos básicos de motor a reação. Cara, aí a gente falava um pouco sobre o motor a reação, como que é o princípio de funcionamento, quais os tipos de motores, né, o tipo de câmara de combustão. E a gente falava um pouco do motor que estava ali, né? Esse aqui é um turbofan, assim, assim, assim. Ele tem uma câmara de combustão de fluxo reverso e etc. Cara, e aí o legal é que a gente fazia, desmontava esse motor usando os procedimentos e ferramentas do próprio motor ali, e Uhum. depois fazia a montagem e a gente conseguia fazer um drive com o motor ali, dentro da carreta, Cara, isso é né? muito legal, cara. Isso é muito legal. Cara, e aí já sensacional. no de motor convencional, a gente fazia lá, então, por exemplo, pessoal, hoje a aula vai ser fazer equalização de carburador. Cara, o motor Rotax com dois carburadores. Aí eu ia lá, com a chavinha de fenda, Hum. desregulava os dois carburadores e falava, galera, agora é o seguinte, mano. Tá vendo? Ó, dá o partido do motor. Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer equalização. Então, vou explicar para vocês como que faz a equalização, colocar os instrumentos. Cara, fazia teste de uma coisa que eu nunca tinha visto, só tinha visto na teoria, né? E aí, por Uhum. fim, aí a gente, como instrutor, a gente estuda mais, né? A gente aprende a mais do que quando é aluno, a fazer teste de compressão em motor, cara. Então, tipo, cara, vou lá, tem que colocar o cilindro ali no ponto morto alto, aí tem uma ferramentinha que a gente vai para sentir o cilindro ali, aí tem uma escala de ângulo que vai ali no spinner da hélice para ver o ângulo, né? Aí você vai olhando no manual e aí você coloca ali, né, a pressão ali dentro do cilindro para ver se tem vazamento, aí explicando para os caras, se o vazamento estiver saindo aqui, um bizu é isso aqui, tá sentindo o cheiro de gasolina aqui no filtro do carburador aqui, ó. Então tem a válvula de admissão tá com problema, não tá fechando, tá escutando no escapamento aqui, é a válvula de escape, sabe? Então, tá escutando o barulhinho aqui de vazamento aqui na vareta do óleo, então são os anéis, sabe? Então, cara, muito muito legal, era muito dinâmico, cara. É outro mundo, cara. Eu não sei te explicar. É a sala de Cara, aula que eu falo assim, não, essa sala de aula é que eu queria ter aprendido tudo, né? maravilhoso, cara. O Senai, eu fiz curso no Senai em 2005, né? Mas eu fiz eletricista de manutenção predial industrial. Sim. Mas, cara, ele sempre tem essa cultura, né, de te dar um suporte maior. E o que você aprende lá dentro, e eu creio que para os instrutores, igual você falou, você aprende mais sendo instrutor do que sendo aluno. Cara, deve ser um negócio sensacional, porque eu vi os instrutores lá empolgadaço o tempo todo, né? Porque são Sim. coisas novas, criando e pede o suporte, o Senai te dá o suporte. E nesse caso aí, na minha cabeça aqui, eu tô viajando, deve ser um negócio sensacional. Se tiver até foto depois, compartilha com a Eu gente, cara. tenho, eu tenho, eu vou compartilhar com Pô, vocês, vocês vão gostar, cara. É bem legal. maneiríssimo. E E eles a, continuam com esse projeto, ô Denis?
eu acho que, cara, pra ser sincero, eu acho que com a carreta de aviônica, sim, e a de motores, eu não sei. Eu cheguei a ver ela quando eu tava na Embraer, cheguei a ver ela lá dentro, lá, né, num projeto que tinha ali da Embraer de formação de aprendizes lá. Mas ela tava lá só exposta como sala de aula, não tava para passar uma matéria específica do projeto. A de aviônica eu sei que tá em operante, a de célula eu não sei te dizer, nunca mais eu vi. Porque assim, existe uma escola aqui no estado de São Paulo, né? O Senai de Botucatu, que ele atende muito a Embraer. Então ela forma alunos ali para a parte estrutural, realmente, porque lá tem a fábrica, né? Que fabrica, Uhum. fabrica tanto o Ipanema, mas fabrica partes ali do KC-390, etc, né? Então ela forma muito chapeador lá, né? Então, a escola lá é bem forte nessa parte de formação. Eu não sei se ela foi para lá. A última vez que eu a vi, ela estava lá, dando apoio para a escola, né? Então, a escola tinha o recurso dela dentro e tinha na carreta lá também. Magnífico, Legal. magnífico. O Denis, você falou que passou um período como checador também, correto? Eu, inclusive, sou checador até hoje, Você é o tá? Eu era checador, né? checador, eu ainda sou checador, Então passa pra credenciado pela ANAC. gente um pouquinho da experiência pela visão do checador. O que que é um bom cheque para você? Quando você consegue determinar que o aluno está preparado, que o mecânico está preparado ou não, se ele está nervoso, se ele não está, como é que é isso pela sua É, visão como checador? Cara, eu posso falar não só como checador, como instrutor, né? Existem pessoas que na hora de fazer qualquer tipo de prova, ou até mesmo entrevista, né? A pessoa fica muito nervosa, né? Fica tremendo, fica gago, enfim, vai pro banheiro, né? É, e toda vez que vai ocorrer um cheque, a maioria dos checandos, vamos se dizer assim, se é a primeira carteira principalmente, né? A primeira habilitação ele sempre fica, sempre eles estão nervosos, né? Então uma das coisas que eu sempre faço é chego, sento com ele, ó, vamos tomar um café ali, vou preencher a ficha por seu nome. Aí eu faço um pouquinho de um checklist, né? Eu faço um briefing do que vai ser o cheque, como que a gente vai checar. Mas hoje eu posso te falar assim, hoje a preocupação maior é assim, quando uma pessoa conhece, por exemplo, trabalha na aeronave, domina ali, cara, de conversar com ela e pedir pra, cara, me fala o que você sabe aí do sistema hidráulico aí. Pô, cara, aí o cara começa a te dar uma aula ali, aí você fala assim, pô, não, esse cara aqui não entende. Aí você vai pros assuntos mais específicos. Cara, não, é beleza, surgiu uma pane aqui. Uma pane no sistema hidráulico. Como que você sabe que deu uma pane? Ah, tal, cara, o atuador aqui tava quente, acho que ele tá com vazamento interno. Tal, beleza. E aí, o que você faz pra resolver? Aí vem a parte que eu acho que é a principal, né? Cara, todo procedimento, vocês sabem, se vocês são mecânicos assim como eu, é a parte mais importante, procedimento. Então, cara, se eu falo pro cara abrir um manual e ele conseguir abrir o manual e me explicar o que tá ali, se ele entender o que realmente tá ali, mesmo que ele não tenha o inglês perfeito, mas ele consiga ler e entender, essa pra mim é a parte fundamental. É a parte que eu acho que mais pega no cheque, que é exatamente essa. Cara, é porque você vai trabalhar com procedimento o dia todo, né? Isso. Você não vai fazer o que você acha que sabe ou o que você já fez uma vez, né? Você vai seguir procedimento. Então, eu acho que assim, a parte que mais pega hoje num cheque é procedimento, né? Então, procedimento, é lógico, o cara tem que conhecer o avião. Se o cara é de estrutura, eu não tenho como ficar perguntando muita coisa para ele de comandos de voo e de hidráulica. Ele não precisa saber isso, né? O cara é estrutura, como que ele vai ser o melhor em hidráulica? Não tem como ele ser melhor em hidráulica, porque o trabalho dele é estrutura. Aí sim, em estrutura eu vou pegar pesado, né? Então eu vou falar, cara, abre o CRM, eu quero ver que você, né, você vai me explicar sobre isso. Ah, se o cara é de hidráulica, não tenho também como ficar perguntando muita coisa de outras áreas, né? Então, assim, eu acho que hoje o cheque, né? Eu levo isso por mim. Todos os cheques que eu fiz é mais voltado realmente na área que o cara trabalha. Então, por exemplo, se o cara é de oficina e ele faz um cheque, por exemplo, né? Ele é da oficina de trem de pouso. Cara, como que eu vou fazer o cheque desse cara no avião se ele só trabalha na oficina? Certo. Entendeu? Coerente. Então,
o cheque ele tem que ser conduzido no ambiente de trabalho. Ah, beleza, ó. Então vamos lá na sua oficina lá, deixa eu ver o que você sabe, né? Ó, pega o manual aí, pega o CMM aí, vamos ver o que você sabe aí do CMM. Me explica isso aqui, né? Me explica aqui ó, a parte do trem de pouso. Ó, o que que você faz aqui? Sabe fazer o dimensional? Vamos pegar um micrômetro. Então, cara, você realmente comprova que ele sabe que ele realmente tem aquela experiência de 18 meses ou mais, né? Uhum, Trabalhando realmente naquele componente, se ele está conseguindo, ele sabe realmente o que ele está fazendo. É lógico, aí depois no cheque você coloca, né? Você coloca na observação, ó, o funcionário foi checado na oficina de trem de pouso, usando o CMM, coloca toda aquela referência, dizendo para a ANAC, né? Você não está enganando ninguém. Eu falo, ANAC, ó, o cara tá apto, ele fez o cheque aqui na oficina dele e está apto, né? Mas assim, realmente, o pessoal fica nervoso, fica desesperado. Algumas pessoas chegam até a passar mal, então você fala assim, não, cara, hoje você não tá legal, vamos, ó, vamos marcar o cheque outro dia, né? Quer remarcar? Quer remarcar para daqui alguns meses, 3 meses, sei lá, né? Então é isso que é importante, né? E bom, eu fui mecânico, assim como vocês também, fui checar. Cara, eu ficava todo dia, como eu disse pra vocês, lá no início eu era de oficina, cara, eu não tinha muito contato com o avião. Cara, eu ficava todo dia indo lá no avião, cara, a hora do almoço, a hora do café, ia, ficava, aí de vez em quando, ó, cara, posso ir lá e ficar um dia trabalhando lá, aí, sabe? Então, pra ir pegando experiência realmente no avião para poder entender, né? Então, assim, por exemplo, quando eu fui para Embraer, cara, eu não conhecia nada de Embraer. Para mim, o Embraer foi um mundo novo, né? Eu conheci a Airbus, cara, conheci a 320. Para mim, a PTU, a Power Transfer Unit, transferia, né, a energia ali para o sistema hidráulico, pro verde e pro amarelo. Pô, aí lá na Embraer eu descobri que tinha uma PTU que ela só passava de um sistema pro outro, né? Aí eu falei assim, mas como assim? Ah, só quando. Então, é assim, outro conceito, né, de aviação, né? Então, cara, aí você tem que aprender. Pô, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz o curso lá, fiz online base do avião, a primeira coisa que eu fiz depois foi ficar no hangar, cara. Fiquei no hangar lá um tempo com a galera lá, debaixo do avião lá, pra aprender o avião realmente, né? É, aquela cultura Senai, né, vem na gente, né? Aí você uhum. quer, precisa da prática pra assimilar, né? Cara, e é uma coisa que a gente faz hoje com os alunos, né? Meu, ó, tô falando de superfície de comando. Tá, às vezes você tá dando aula pros caras, eles, trabalham na empresa, mas eles não têm contato direto com o avião. Às vezes é de logística, de outra área. Pessoal, ó, vamos lá no avião hoje. A gente vai ver o que que é aileron lá no físico. Ó, o que que é um leme. Cara, vamos comandar isso aí lá, entendeu? Isso é o diferencial. É a hora que o bichinho entra no sangue ali, sabe? Então a gente Exata. tenta fazer isso, é. Só complementando, você falou com relação ao cheque na parte de procedimento, o que mais pega, na verdade, é o inglês, né? Sim. O inglês, cara, eu falo pra todo mundo. Tem que estudar, cara, tem que estudar o tempo todo. É o que pega, porque os manuais todos são em inglês, né? Não É, adianta, cara. Os manuais são em inglês, os procedimentos ali vão estar em inglês, o relatório que você vai fazer, a ficha de trabalho, de tarefa é preenchida em inglês, né? Então, assim, o inglês, cara, é a língua, né, universal da aviação. Então, não tem como fugir, cara. É. E E isso se é você uma das coisas que aprende, pega. né, e se você aprende o procedimento aí no Brasil, em inglês, né, que é todos os manuais, cara, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Qualquer Você lugar tendo do o mundo. inglês aí, o inglês não precisa ser o melhor do mundo, você tem que saber se comunicar. E você sabendo ler manual, que é o que vai te proteger de tudo, que vai te É, ajudar em tudo, você sabendo interpretar o manual, seguir o procedimento, acabou. Você trabalha em qualquer é, lugar do mundo. qualquer Tranquilo. lugar, qualquer modelo de avião, qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque hoje, né, é o que eu falo pro pessoal, existe chamada padronização, né, que é a própria Uhum. ATA 100 ali, cara, não tem É. como você fugir. Eu tô no Boeing, ATA 100, tô no Embraer, ATA 100, tô no Airbus, ATA 100. Qualquer modelo de aeronave, né, que você for Eu ia falar trabalhar, isso agora. tá em inglês. A ata 100 tá ali, pô. A ata 100, você aprendeu em algum lugar, vai ter às vezes algum, né, algum aeronave que vai ter um capítulo a mais ali ou outro, mas a ata 100 tá ali, padrão, então não tem de pra Sim. onde fugir, pô. É que eu falo pro pessoal, né, assim como a ATA 100, né, a própria ICAO, né, criando as padronizações de regulamento, né. Então, por exemplo, ó, hoje a gente fala, vou falar do regulamento brasileiro de aviação civil, vou falar do mecânico, é o 65. Se eu for lá no Uhum. FAA, vai ser lá o CFR 14 parte, né, 14 CFR Uhum. parte 65.
né? Ah, é organização de manutenção, 145. É, mas no FA também, no EASA também. Então é a Exatamente. padronização, né? É, não tem muito para onde correr. Denis, ó, o que eu tinha te falado antes, no começo, 1 hora de entrevista. E tem Maravilhoso. assunto. Só pergunta para você que eu devo ter umas 30 a mais para poder fazer. Infelizmente, a gente acaba não tendo esse tempo todo, mas, cara, muito bom bate-papo, muito, muito legal mesmo. Vamos entrar na parte final agora, né, Felipe? Vamos fazer algumas perguntas para É, cara. você. Felipe, como já de costume, pode começar. Então tá bom, cara. A história tá louca. Eu fico aqui admirando, né, cara? A história eu gosto demais. Eu gosto demais disso. É uma coisa que tá deixando a gente muito feliz de estar fazendo esse podcast. É isso, cara. Ouvir as histórias, superação, motivação, cara. É sensacional. Vamos lá, a parte final, né? Que também a gente não pode se estender demais. Ô, Denis, quem foi seu maior professor na aviação? Meu maior professor na aviação, Um ou Ou dois? quais, Denis? Pode ser Ou mais de quais, um né? também, sem eu problema. tive vários, cara. Inclusive, hoje eu trabalho com alguns deles aqui, né? Eu tive na minha primeira escolinha lá atrás, né? Quando eu fiz a escola lá em 2005 eu entrei, né? Então eu tive o Maurício Caruso, né? Que hoje trabalha junto comigo aqui, que inclusive era o coordenador de treinamento que fez o convite para voltar. O Weber, né? Que também era instrutor de a parte de aviônica lá também, trabalha hoje comigo também na equipe. Tive o Renato Cardoso, que está lá na Embraer, que está como mecânico. Esses foram as pessoas que me inspiraram na época, né? Como o Tom, né? O Wellington também, que era também trabalha hoje com a gente aqui, também presta serviço pra gente aqui. Esses foram os iniciais, né? E aí eu tive outros depois, né? Com o decorrer do tempo, né? Eu tive aí outros profissionais aí, o Marlon Ledesma, né? Que também é um grande instrutor, é instrutor hoje aqui na Latam ainda de 20. Tive o Paulo Limberti, que ministrou treinamento para mim tanto na antiga TAM, né, como na Embraer, como instrutor ali do tanto do E1, do E2, curso de RANAP, e simulador, cara, é um cara fantástico, um instrutor fantástico. Cara, acho que da aviação esses aí foram assim, os que me deram, assim, um norte, né, de para onde eu tenho que ir, né? Aí é lógico, né? Tô falando de instrutores, né? Instrutores, para mim, eles foram assim, as referências aí. Só não. Bem legal. Dentro da aviação, qual foi o seu maior desafio? Dentro da aviação, o maior desafio, cara, eu acho que ainda não foi, ainda está sendo. Eu acho que é realmente a gente ter uma cultura realmente aeronáutica e principalmente relacionada à segurança operacional. Uhum. Eu me preocupo muito com isso. Eu, eu ministro curso de fatores humanos e é uma das coisas que eu falo muito, né, com o pessoal, com os alunos, né, sobre essa questão aí do fator humano em relação à manutenção, né? E não só do fator humano, mas em todo o restante, né? A questão ali de tipo, ó, cara, a gente tem que seguir passo a passo, a gente tem que ser by the book, né? Aquele cara que tá com as regras ali, jogando com as regras debaixo do braço, tem que a gente tem que manter nosso ambiente organizado, limpo. Então, assim, esse eu acho que é um desafio hoje de praticamente todas as empresas, devido ao número grande de funcionários novos que estão entrando e a galera entra jogando, né? Então, tipo, não tem aquele tempo, né? Igual era antigamente, era pouca gente, aí a gente tava ali com os mais experientes ali do nosso lado, apoiando o tempo todo, né? Ensinando pra gente o que era certo e o que era errado. Então acho que é isso aí. Acho que o maior desafio hoje é realmente colocar a cultura aí para esse pessoal, essa cultura de segurança, né? Lembrando que a aviação é bonita, tudo, mas que a gente transporta vidas, né? Então isso que eu acho que é a parte mais importante. Acho que o meu trabalho hoje é o maior desafio não só meu, mas de todos os instrutores. Acho que é exatamente isso, né? Ô, Denis, isso é legal porque eu sempre costumo falar, às vezes eu converso muito com o Felipe, com os amigos aqui, o conhecimento e o procedimento na aviação ele é muito importante.
Porque além de te tornar um bom profissional, ele te defende por possíveis problemas, né? A gente sabe que qualquer erro custa milhões. Tudo na aviação, né? Tanto com relação à segurança quanto a relação a financeiro, tudo é muito grande. Então, um procedimento que não é cumprido direito, olha quanto se perde de dinheiro com uma aeronave no chão, com uma troca de componente, com um retrabalho, com alguma coisa assim. E possíveis acidentes, né? Tanto os fatais quanto os não fatais. E quando você está com um procedimento na ponta da língua, que você está com tudo afiado, tudo direitinho feito, by the book, como você falou, você tem uma proteção ali. Que vai te guardar como profissional e você vai poder, você vai ter tempo e você vai ter argumento para se defender de qualquer possível problema que você Sim. possa vir a ter, correto? É você chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro e dormir Isso. tranquilo, né, cara? Não tem É, dinheiro que paga isso, né? isso é o mais Não importante tem pra gente. preço. Igual, Exatamente. É. igual você falou, a gente Eu gosto, transporta a vida, né? sim, eu gosto de comparar, né, o mecânico com o médico, né? E aí eu sempre pergunto pro pessoal, beleza, ó, cara, o médico cometeu um erro, quantas pessoas morrem? Umas, Exatamente. Respondam vocês, quantas pessoas morrem? uma. Uma, Uma. né? Às vezes algum, né? Não, Um caso ou É, depende outro, né? muito. É, mas se nós mecânicos cometermos um erro, quantas vidas estão nas nossas mãos, né? Então, Não, possíveis problemas, é, né? entendeu? Então é essa mensagem que eu sempre passo, gosto de passar para todo mundo, inclusive, né? Eu participo muito de processo de integração aqui na empresa. Essa é uma das primeiras mensagens que eu passo, ó, pessoal. E inclusive é uma mensagem que eu passo quando a pessoa passa no cheque ali, que ela fez lá ó, a prova da ANAC, e foi checada e ela vai obter a licença e vai pegar a habilitação. E eu falo para elas, olha, agora, cara, é a responsabilidade toda sua. Agora eu tô te dando um revólver carregado. E aí qualquer erro que você cometer, né? Então você tá com essa responsabilidade, né? Antes você tinha alguém que estava responsável por você. Hoje a responsabilidade é sua. Então qualquer tarefa que você for fazer, realmente cheque se foi feito de maneira correta. Cara, assine somente tarefas que você realmente acompanhou, porque agora daqui para frente você também vai começar a acompanhar outras pessoas. Isso. Realmente verifique se essa tarefa foi feita, porque é o seu nome que está ali. É a sua vida que está ali. Então, as consequências vão vir para você, entendeu? São suas, né? Então, o pessoal fica até meio com medo quando eu falo isso, mas, cara, é verdade, é a pura Não tem verdade, jeito. É, né? Falei é. assim, cara, a gente segue regulamento. O regulamento RBAC 43 fala isso, né? Responsabilidade Uhum. é do mecânico, né? O Ah, tempo o todo. torquímetro tá calibrado? Cara, a responsabilidade de quem? Do mecânico, tá escrito no regulamento. Onde que tá escrito que é para usar a última revisão do manual? Lá no regulamento. Tá escrito lá, cara. Não foi alguém que ensinou, que falou. Tá ali escrito, cara, né? Exatamente. Responsabilidade Exatamente. muito grande. Mas, Muito mas não é grande. pra galera ter medo, né? Dá pra conviver, dá pra trabalhar, Não, temos aí não, muitos anos, lógico. só que tem que se entender que é uma responsabilidade muito grande. E tu Sim, falou, só pra contextualizar rapidinho, que você falou com relação à história do médico, né? Só pegando, sem entrar em detalhes técnicos, o último acidente que teve com a Índia, acho que foi a Air India, né? Caiu em isso. cima de uma parte residencial, então não foi só as pessoas que estavam dentro do avião. Pegou um monte As de de solo gente também. ali em Sim. solo. Então, assim, a consequência é pesada. Mas, assim, estudar, seguir procedimento Isso. e conhecimento e prática que tudo dá certo. Tá aí, ó, mais de 20 anos, eu tô com quase 40, não, quase 30 anos já de experiência. Felipe também caminhando aí para 20 Pois também. é. É, É. É, e, cara, e a gente muito não para, legal. né? O estudo nunca E vai é uma parar. A gente paixão, vai né? sempre. E é uma Sim. paixão. É Cara, gostoso você demais. vem aqui na minha casa, tem um monte de maquete de avião pra todo lado. Minha mulher já falou, se aparecer mais alguma, vai sair você e as maquetes aqui. Então, tipo, Ela, ela apoia, mas ela expulsa também. não tem mais lugar pra pôr maquete aqui, não. Chega de maquete. Vou ter que comprar uma casa só pras maquetes, né? Mas realmente, cara, é apaixonante, não tem jeito, né? Eu acho que, cara, eu não consigo me ver em outra profissão, cara. Sério, eu não consigo. Longe da Então, aviação, acho que hoje eu não mais. pegando esse gancho, Denis, o que que é aviação pra você?
Ah, cara, a aviação é a minha família, cara. Eu amo realmente, não consigo ficar sem. Não sei, é o que eu falo. Eu acho que eu não seria completo sem aviação hoje, cara. Eu não consigo me enxergar em outra profissão a não ser essa, né? E eu comecei, como eu falei, né? Com 30 anos eu tava entrando lá a primeira vez, né? Minha primeira experiência aí na empresa, né? Mas eu não consigo, cara. Para mim ela é tudo, né? Eu acho que não sei, não seria, não seria o Denis se não fosse aviação, cara, com certeza. Bem legal. Ô, Denis, para finalizar, uma pergunta que acabou passando, mas eu vou fazer agora, acho que ela é pertinente. Onde você descobre esse feeling ou esse talento para a instrução? Como que isso apareceu na tua vida? Se você falou, pô, cara, eu sei passar um conteúdo, eu consigo passar um conteúdo, eu consigo ensinar. Como você descobriu isso? Cara, bom, é, antes de tudo, lá atrás, lá nos anos 90 ainda, eu fazia um curso de técnico em processamento de dados, né? Era um curso técnico, naquela época eram 3 anos, né? Ele era junto com o ensino médio, etc. E aí esse curso eu terminei em 95. E aí foi em 95, foi também o ano que eu tive meu primeiro emprego, né, como assistente administrativo numa empresa que vendia peça de tratores, ó, nada a ver. Uhum, E, e aí, cara, quando eu estava terminando o curso nesse último ano, o pessoal da coordenação do curso aqui, né, na escola aqui, eles tinham uma escola de informática fora da instituição de ensino. E eles tinham uma escola de informática bem famosa na cidade, grande na época. E eles estavam abrindo uma escola lá na minha cidade natal, lá em Ribeirão Bonito. E eles gostavam, né, do meu jeito de falar e etc, de apresentar trabalho, etc. E eles falaram assim: Ô, Denis, é o seguinte, cara, a gente tá abrindo uma escola lá na sua cidade natal. Você não tem interesse em voltar pra lá? Que meu pai e minha mãe moravam lá. Falou assim, cara, você vai dar aula lá pra gente. Cara, e aí eu comecei a dar aula de Windows, DOS na época, né? Word, Excel, essas coisas. E eu fiquei por anos, eu fiquei mais 7 anos dando aula de informática. Aí comecei Corel, Visual, e enfim. Então eu comecei a dar aula lá e praticamente a minha didática fui criando sozinho, fui moldando ela sozinha. É lógico que depois, quando eu entrei no Senai a gente tinha bastante treinamento interno lá sobre instrução, métodos de ensino, métodos de avaliação. Aí nesse meio tempo eu fiz pedagogia também, né? Como eu falei para vocês. Eu fui fazer um curso na Airbus, inclusive, para formação de instrutores na Airbus lá em Miami, né? Então, agora pela Latam. Então, assim, mas eu sempre gostei de explicar e ensinar, né, de uma certa forma. Eu acho que, como eu te falei, eu não sei quando que eu aprendi e falei assim, não, eu posso ensinar, posso ser instrutor, porque eu já, quando eu vi, já era instrutor, entendeu? Mesmo que fosse legal. de outras coisas, né? E muitas pessoas chegam em mim hoje, né? Inclusive, eu estava numa integração agora de um funcionário novo lá que entrou. É novo, mas não é novo, porque ele já trabalhou na empresa aqui também, tá voltando. E ele, cara, foi incrível. Eu dei uma aula só para eles, numa integração só, porque eu já ia entrar de férias. E aí ele chegou para mim e ele falou assim, ó, ô professor, cara, o que que eu preciso para fazer? O que que eu preciso fazer para um dia chegar onde você está aí como instrutor? Eu quero ser um instrutor igual você, né? Então, tipo, aí você para, né, e fala assim, ele não foi o único, várias pessoas já perguntaram, né? E aí eu falo, cara, estuda, aprende. Cara, se você puder fazer um biquinho aí dando aula em alguma escolinha aí, mete, né? Mete a cara e vai. É, é, Depois, se você quiser se aperfeiçoar, faça um curso aí voltado mais para a parte pedagógica mesmo, pedagogia, etc. Mas é isso, cara. Eu não sei te explicar. Eu acho que eu já nasci meio que para isso, né? Legal. Então, É dom, né? apesar de eu gostar da aviação, eu gosto muito da aula também, né? Então, É dom. acho que é um pouco Não isso. tem jeito. Eu acho que eu não sirvo. Isso é muito bom. Eu admiro demais quem gosta. Ô, Denis, para finalizar aí, cara, você tem dois nomezinhos aí para de amigos seus, de conhecidos seus que você possa indicar para a gente estar continuando esse projeto, seguindo esse projeto? Dois, três, o que você quiser. Cara, tenho. Tenho o Paulo César Leite,
foi meu líder aqui na TAM. Foi meu primeiro líder na TAM aqui. É uma pessoa fantástica também. Hoje ele está na Elibras, ela era inspetor de manutenção lá na Elibras há muitos anos, na verdade, já. Ele mora lá em Pedralva, né? E quem mais eu posso indicar? Cara, tem vários nomes aqui, acho que eu vou ter que É, pensar direitinho e Não, passar não beleza, para tem você pode mandar problema. pra gente. Depois você pode Eu mandar tenho pra gente. ele, tá? Não, Manda sem pra Tenho, gente. problema. tenho o Rocha Júnior da ANAC também, que eu acho que é uma pessoa importante aí, que trabalha na parte de habilitações lá também. É uma pessoa, cara, uma pessoa muito boa, é, que sempre está a posto a ajudar todo mundo e todas as empresas. A gente tem até um grupo aqui entre as empresas aqui que a gente conversa, né, sobre os processos de habilitações aí. Ele é um cara também excelente. Cara, tem vários nomes aí para passar, viu? Legal. Foi lembrando aí, pode ir chamando a gente e Ah, mandando. tem o próprio Rony aqui, que é meu chefe hoje também, né? O Rony é uma pessoa bacana também. Rony trabalhou vários departamentos, hoje ele está na coordenação de treinamento aqui, mas ele foi da qualidade, ele foi mecânico, ele foi de Legal. aviônico, cara. Foi da parte de ferramentas, o cara meio ninja, né? Mestre Jedi também, tá mais de 25 anos, né, na empresa aí também. Bom, Aí show de Legal. depois bola. eu passo o nome pra vocês e conforme eu for lembrando, Não, tem muita tranquilo. gente, cara. Tem o responsável técnico, né, da Embraer, lá da parte de manutenção Gavião Peixoto. Rodrigo Romano, trabalhou com asa rotativa já também, é formado em engenharia aeronáutica aqui na USP. Ele é da primeira turma aqui. Pô, cara, ele é um cara bacana para bastante informação para explorar também, cara. Pô, legal, cara. Vai, for aparecendo aí, vai mandando, a gente vai Tá, conversando. Ô, Denis, brigadão. Última curiosidade bem rapidinho. Que aeronave é essa aí que tá no seu background? é um E2, cara. Embraer E2. Legal. Bonito. Top. A Denis, aeronave é apaixonante. A gente não tem na frota, mas ela é apaixonante. top. Show. Denis, ó, bate-papo fantástico, cara. A vontade é de continuar a conversa aqui, só que acaba ficando muito longo, né? É, Não, quero só te beleza. agradecer. Mais um amigo da aviação que a gente está fazendo aí, tenho certeza. Precisando de alguma coisa, já tem o contato, é só chamar. Uma satisfação enorme. Obrigado por atender o convite. E Não, eu que espero vê-lo em agradeço. breve aí. Até uma próxima, tá? De coração mesmo, muito obrigado. Opa, valeu. Um abraço aí, pessoal. Denis, brigadão, tá? Deus te Ô, abençoe, valeu, dê muito Felipe. sucesso, muita Amém, paz. todos nós. Obrigado por ter aceitado o convite aí, que se Deus quiser a gente se esbarra por aí. Tá bom, gente? Um Valeu, abraço. Felipe. Um Valeu, um abração. abraço. Até mais.